Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 8. Por favor, Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 40. Quero cumprimentar você também que está nos acompanhando na transmissão. Pegue sua Bíblia, participe, acompanhe a leitura e a mensagem que Deus nos trará nesta manhã. Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 40. Nós veremos aqui o relato de dois milagres que expressam o grande poder e a grande compaixão de Cristo. Os irmãos têm percebido que nas últimas mensagens eu tenho trazido histórias, ou salmos, ou mensagens bíblicas que exaltem um dos atributos do nosso Deus. Já falamos sobre a santidade na última feita e hoje falaremos sobre o poder de Deus. Então, Lucas capítulo 8, ele vem registrando aqui aquele encontro que Jesus teve com o Gezareno, que estava endemoniado, uma legião de demônios. Jesus o liberta, ele volta para a sociedade curado, e depois Jesus é expulso de lá, ou é convidado a retirar-se da cidade, porque as pessoas ficaram temerosas com o grande poder que ele manifestou naquele lugar. Aí Jesus pega o barco, atravessa o mar e vai para Cafarnaum. E lá em Cafarnaum, ele agora vai ser desafiado por duas necessidades urgentes que surgem ali diante da sua trajetória, e são duas necessidades de cura, e uma delas se transforma em uma ressurreição. Então preste atenção nos detalhes dessa história, parecem histórias diferentes, completamente desconectadas, e parece que uma atrapalha a outra, mas você vai ver que no plano eterno desse Deus Todo-Poderoso estava tudo preparado para a manifestação da sua graça sobre essas duas pessoas que foram ali abençoadas. Diz aí o texto que quando Jesus regressou daquela região onde ele havia curado e libertado aquele Gezareno, a multidão o recebeu do outro lado do mar, na margem do mar ali, porque todos o estavam esperando. Então as pessoas estavam aguardando Jesus, suas palavras e os seus sinais. Verso 41, e eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, ou seja, era um dos conselheiros daquele lugar onde se faziam os cultos, ao Senhor. Alguém importante na época. E este homem importante, apesar de sua posição exaltada, ele se prostra aos pés de Jesus e lhe suplica desesperadamente que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos de idade, que estava à morte. Enquanto Jesus ia para a casa de Jairo para atender a esse pedido e tentar salvar a vida da menina, as multidões o apertavam. E certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém podia curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele, de Jesus, e lhe tocou na orla da veste. E logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? E como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. E vendo a mulher que não podia ocultar-se mais, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa que ele tinha havido tocado e como imediatamente fora curada. E então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falava Jesus ainda, quando veio uma outra pessoa, uma pessoa vinda da casa do chefe da sinagoga, da casa de Jairo, dizendo: Jairo, tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, disse a Jairo: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam, toda a comunidade pranteava. Mas Jesus disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, Jesus, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te.
E aí voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Amém? Vamos orar uma vez mais? Vamos pedir que Deus fale conosco por meio da sua palavra. Feche seus olhos, fale com o Senhor. Ó Deus, nosso Pai, bendito seja o teu santo nome. Obrigado, Pai, por estar diante do Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus único, infalível, Deus de compaixão. Nenhum de nós aqui, Pai, poderíamos nos aproximar de Ti, falar contigo, muito menos Te tocar, porque somos impuros e pecadores. Mas aprove a Jesus se fazer pecado em nosso lugar, para abrir esta avenida livre, para estarmos diante do Teu trono, recebidos por Tua graça, a fim de sermos por Ti abençoados. Faça isso nesta hora em que lemos a Tua palavra e que certamente ouviremos Tua voz na ministração dela. Que seja apenas, ó Pai, a instrução que venha do Senhor para o nosso coração, a fim de que tão somente o Senhor seja glorificado e a nossa vida edificada, encorajada por Cristo Jesus. Abençoa-nos, ó Pai, com a Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o evangelista Lucas, que era médico, escolhe narrar aqui neste evangelho as principais palavras de Jesus e alguns de seus milagres para o seu amigo excelentíssimo Teófilo, que era alguém que estava sendo instruído na fé cristã. E aí Lucas investe, muito provavelmente patrocinado por esse excelentíssimo Teófilo, pelo título, era alguém de posição exaltada na sociedade, e ele investe ali uma escrita dos fatos apurados para dar provas cabais de que Jesus era o Messias, o tão aguardado Cristo, o Filho de Deus enviado para ser o Salvador dos homens. Ele faz isso escrevendo esse primeiro livro, primeiro tomo aqui, que é o Evangelho de Lucas, e o segundo, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Ambos são direcionados, são dedicados a Teófilo. E aí ele escolhe, nesse relato aqui, os principais encontros de Jesus, que demonstram que Jesus é Deus, que Jesus é o rei messiânico que veio para curar, para libertar, para salvar. Nessa história aqui, Jesus passou por uma comunidade onde havia um homem tremendamente possesso, e vocês devem estar lembrados que quando Jesus se aproximou daquele homem, os demônios falaram: que temos contigo? Porque vieste nos perturbar? E aí eles pedem permissão a Jesus para entrar numa manada de 3.000 porcos, e aí Jesus permite que esses demônios saiam desse homem. Vejam, um homem possesso de 3.000 demônios. Eles entram em porcos e eles são lançados no abismo e eles caem lá. E muito provavelmente aqueles fazendeiros, aqueles donos daqueles porcos ficaram revoltados com Jesus. E as pessoas olharam para aqueles porcos mortos e olharam para aquele homem liberto, olharam para aquela perda material, olharam para aquela restauração de uma vida humana que havia passado ali anos se comportando como um animal, como alguém selvagem, violento, alguém indigno, impuro, e eles preferem dizer: Jesus, saia da nossa terra. As pessoas ficaram, por um lado, com raiva, e por outro, temerosas. E é interessante como é feita a transição de uma história para outra, porque se você observar, enquanto que nesse trecho anterior, do verso 35 ao verso 39, Jesus é meio que convidado a se retirar daquela terra, nós temos aqui, por outro lado, alguém convidando Jesus para chegar à sua casa, para ir visitar a sua filha. Nós temos aqui então uma história que perpenetra uma na outra, né? A primeira de uma jovem, uma menina de seus 12 anos, que está terrivelmente enferma, e agora aquele homem que era um homem importante, vai ao encontro de Jesus no meio da multidão. E a gente imagina aquela cena, porque era um homem, aqui é dito que era o chefe da sinagoga, e naquela época a sinagoga tinha um conselho de homens, de anciãos, que coordenava as ações religiosas, digamos assim, a liturgia, a dinâmica de culto da sinagoga. Este homem pertencia a esse conselho, então ele de fato pertencia a uma classe de prioridade social, exaltada. E aí ele não lembra disso, ele não considera a sua posição de status social, ele simplesmente se joga
aos pés de Jesus. E ele se joga aos pés de Jesus, clamando: Jesus, vá à minha casa, porque a minha filhinha padece. Ela está horrivelmente doente, ela está morrendo. Quando a gente olha nesse pedido de Jairo, Jesus, é dito que ele prioriza esse momento, ele vai passando por meio da multidão e vai junto com Jairo em direção à sua casa. Só que acontece um outro encontro agora, não um encontro, digamos assim, explícito, público, pessoal, mas um encontro oculto. Uma mulher agora cruza o seu caminho, mas por trás, sem querer ser vista, sem querer ser percebida, e há uma semelhança com a história, porque aquela menina tinha 12 anos, diz que essa mulher, que não era uma criança, havia 12 anos sofrendo de uma enfermidade. E aí, uma história que parece entrar no meio da outra, e tinha tudo para atrapalhar aquele percurso, porque pela urgência, pela pressa com que Jairo chega, aquela menina estava realmente para morrer. E aí, talvez a última esperança era ir aos pés daquele nazareno, daquele homem que passou por onde passou, fazendo curas, transformações e pregação do evangelho da salvação. Mas assim também se encontra aquela mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia, de um fluxo sanguíneo. A gente não sabe se era um fluxo sanguíneo contínuo ou se por 12 anos ela tinha crises severas de um fluxo contínuo, de uma hemorragia que não parava. O certo é que ela já havia gastado tudo que ela tinha com os médicos. E Lucas é médico, e Lucas está avaliando a situação. O problema dela era incurável. Para os médicos, para a medicina da época, não havia saída. E essa mulher agora olha para Jesus e fala: a minha última esperança, agora que eu já gastei todos os meus recursos, agora que eu já me encontro enfraquecida, sem vitalidade, sem força, e mais do que isso, sentindo-se imunda, porque essa era a lei. A antiga lei dizia que uma mulher que estivesse nesse período de fluxo sanguíneo, ela era considerada cerimonialmente impura. Então ela não poderia se aproximar do templo, ela não poderia adorar com as pessoas, ela não poderia tocar nas pessoas. O que é que ela faz? Ela toca em Jesus. Aquela mulher, ela percebe que era a última chance que ela tinha. Mas ela, sabendo de todo esse contexto, primeiro por ser mulher, só pelo fato de ser mulher, ela não tinha esse direito de expressar-se publicamente. Ela não poderia, por exemplo, ter a mesma atitude do homem, que se lançou aos pés de Jesus, que falou publicamente sobre a sua necessidade, clamando por ajuda. Então ela vai silenciosamente, se aproxima de Jesus, naquela multidão. Imaginem muitas pessoas aglomeradas, empurrando Jesus, puxando Jesus, querendo ouvir Jesus. E aquela mulher junta toda a sua força residual, tudo que lhe sobrava de vitalidade para chegar perto de Jesus. E ela decide no seu coração: se eu apenas tocar-lhe na sua veste, nem na sua pele, poderá que o Senhor me seja misericordioso e traga a minha cura. Diz que o texto que ela se aproxima por trás de Jesus para não ser vista, talvez ali se abaixando, engateando ali, esticando a mão, e diz que ela toca na borla da veste de Jesus. Naquelas vestes antigas que o povo do Oriente Próximo utilizava, havia a vestimenta principal e havia a túnica que ia por cima da vestimenta principal. E essa túnica era um tecido quadrado que era lançado por cima, do seu corpo, e havia ali 4 borlas, espécie de franjas de tecido, que decaía dessa roupa. E diz o texto que ela pegou em uma dessas borlas, uma dessas franjas. Ela não ousou tocar em Jesus, sabendo que era impura a sua condição, mas ela pensou: eu vou tocar na veste de Jesus, e talvez isso me trará a cura. Diz o texto então que Jesus percebe que alguém lhe tocou. Veja que coisa interessante, uma multidão espremendo Jesus. Jesus para e fala: epa, quem me tocou? Se eu estivesse lá e você também, a gente ia começar a rir, né? Pedro fez mais ou menos isso: mestre, como é que o senhor pergunta quem lhe tocou? Olha a quantidade de gente que está aqui, não só tocando, mas empurrando, puxando, espremendo, batendo. E o senhor pergunta quem lhe tocou? Pedro era meio afoito, né?
Ele deveria ter percebido que a pergunta de Jesus não era uma pergunta para ser interpretada literalisticamente, do tipo, alguém tocou, um toque comum, um toque literal. Foi um toque diferente. De todos que lhe tocavam, aquele toque foi um toque de fé. Foi um toque com propósito, porque Jesus diz, de mim saiu poder. Não sem custo para o curador, aquela mulher recebe o sinal de que necessitava. Diz o texto que quando ela toca, quando ela alcança e consegue pegar naquela franjinha de uma parte da vestimenta de Jesus, diz o texto, imediatamente a sua hemorragia parou. Comece a imaginar agora como que seu organismo reagiu a esse toque. Aquela mulher, ela sabia do que ela sofria por muitos anos. Mas agora com aquele gesto de fé, oculta, escondida, sem querer ser vista, sem querer ser percebida, mas reconhecendo o poder de Deus naquele homem que passava diante dela, perto da sua comunidade, ou talvez longe, ela tendo que se deslocar com o restinho de suas forças que lhe sobravam naquele momento, ela alcança o mestre, ela toca e ela percebe no seu organismo uma mudança imediata. Você começa a pensar, começa a imaginar agora não apenas o estancamento da sangria. Talvez ela comece a sentir agora um fortalecimento que ela não havia sentido nos últimos 12 anos. Talvez a vitalidade agora, a disposição, a força. Agora o seu organismo consegue voltar-se para uma força normal e ela percebe que foi curada. E a atitude dela agora é o quê? Eu vou embora. Consegui o que eu queria, não fui notada, fui curada, não precisei ser exposta, e agora eu vou seguir a minha vida. Só que Jesus não deixa isso acontecer. Ela fala, opa, alguém me tocou, de mim saiu o poder. Diz aí o versículo 46, depois que Pedro disse, Senhor, todo mundo está te apertando aqui, contudo Jesus insistiu, alguém me tocou porque senti que de mim saiu o poder, e vendo a mulher que não podia mais se esconder, aproximou-se como, irmãos, trêmula, e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa porque ele havia tocado e como imediatamente fora curado. Aquela mulher aproximou-se trêmula de Jesus por todos esses motivos que nós comentamos aqui. Eu sou mulher, serei exposta publicamente diante de homens. Segundo, olha a minha condição de impureza cultica, cerimonial. Estou diante de um chefe da sinagoga, estou diante de vários discípulos do Mestre Jesus, e agora eu vou ter que me expor, contar a minha história. Como é que as pessoas vão olhar para mim? Por que Jesus então resolve chamá-la e ela trêmula se aproxima de Jesus? Pelo menos por duas razões. Jesus permite, e isso serve para mim e para você, que quando Ele nos agracia com uma bênção, com uma cura, com uma libertação, com uma providência do Senhor, fará bem a nossa alma testemunhar isso para as pessoas. Segunda coisa, fará bem também para as pessoas que ouvem. Quando Deus nos abençoa, a gente não pode se tornar semelhante àqueles 9 leprosos, apenas foram curados e seguiram o seu próprio caminho. Até esse momento, a fé elogiada dessa mulher era uma fé incompleta, percebe? Era uma fé falha, era uma fé talvez ingrata, talvez no coração ela cresce como creu, mas faltou-lhe a confissão de lábios. Lembra o que é que diz Romanos capítulo 10? Se com a tua boca, ou se com o teu coração creres, e com a tua boca confessares. Então, faltou talvez aqui para essa mulher, na fé, primeira coisa, a fé de testemunhar a bênção de Deus e de agradecer a Deus, de expor a sua gratidão para as pessoas e fazer com que as pessoas fossem edificadas. E faltou-lhe a fé da completude da obra. Ela estava visando apenas o bem físico, a cura do seu corpo,
Mas Jesus é tão compassivo, irmãos, que ele resolve trazer aquela mulher para o centro da cena, no meio daquele drama, para interromper aquele plano da mulher. A mulher agora vê que seu plano foi frustrado, está vindo tão bem, agora, meu Deus, eu vou ter que me expor aqui, porque Jesus a ama e ele quer abençoá-la por completo. Ele não quer trazer apenas cura para o seu corpo, ele quer restaurar a sua alma. Ele não quer apenas curar a sua dor física, ele quer salvar o seu coração. E é por isso que Jesus utiliza-se das nossas necessidades, que muitas vezes tomam o nosso coração, toma toda a nossa preocupação, a nossa ansiedade, e a gente vai aos pés do Senhor pedindo apenas por aquilo, apenas por aquele livramento, aquela providência, aquela intervenção pontual, e a gente foca apenas nisso. E quando Deus olha para nós, Ele sorri no coração, permitindo-nos ser expostos para que as demais feridas que precisam ser curadas possam ser agora tratadas. Talvez aquelas que a gente não considera tão importantes e prioritárias no momento, mas Deus as chamará à tona para tratar por completo da nossa vida, por dentro e por fora. É por isso que Jesus então coloca aquela mulher explicitamente agora diante daquelas pessoas, para primeiro poder declarar a glória de Deus e testemunhar das suas maravilhas, e segundo, para que aquela mulher compreendesse de que aquele encontro não foi uma ocasião aleatória ou limitada a um propósito pré-definido. Deus já havia traçado para aquela mulher o propósito de trazê-la para a salvação. É por isso que a resposta de Jesus, então, depois que a mulher, à vista de todos, conta-lhe por que ela fez aquilo e como ela foi curada, o verso 48, Jesus responde, então lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. A princípio, aquela mulher talvez temeu ser censurada por Jesus, como certamente seria e foi provavelmente censurada pelos demais homens. Mas Jesus chama ela de filhinha. Carinhosamente, Jesus, que nada indica ser mais velho do que essa mulher, a chama de filhinha carinhosamente para acolhê-la e dizer, apesar de tua fé ser incompleta, apesar de tua fé ser limitada, apesar de você quase ficar na mesma condição daqueles 9 leprosos que foram abençoados e saíram caladinhos e voltaram para a sua vida normal, eu te recebo, a tua fé te salvou, vai-te em paz. O bem-estar para o seu corpo e para a sua alma, eu ministro sobre você. A fé, ainda que vacilante, ainda que temerosa, ainda que incompleta, foi gerada por mim no seu coração, a fim de que você fosse restaurada. Meus irmãos, a forma como Deus nos trata, e eu sempre gosto de lembrar do Salmo 103, versículo 10, nunca será de acordo com as nossas deficiências. Deus não nos trata de acordo com os nossos pecados. Se assim fosse, ninguém poderia ser recebido. Ninguém poderia ser aceito em sua presença. Faça uma avaliação da sua fé. Você concorda comigo que há diversos momentos na nossa vida que a gente se sente fortalecidos, convictos do poder de Deus, da graça de Deus, da presença de Deus, mas há outros tantos que nós duvidamos da bondade de Deus, do poder de Deus, se Deus se importa mesmo com a gente, se Ele ouve o nosso clamor, se Ele percebe nossas dores, ou se Ele faz pouco caso disso tudo, porque algumas coisas nos sinalizam um aparente descaso ou abandono do Senhor. Mas veja, ao longo de toda a história da redenção, sempre foi assim. Quando o povo parecia agora perdido, desesperado, feito cativos, escravizados, com tudo destruído, sem nenhuma esperança, eis que um toque do Senhor restaurava-lhes a alma, e lhes trazia de volta a uma convicção, a uma esperança que não se findará. Porque como eterno é o nosso Deus, assim também as suas promessas são infalíveis. Deus não pode mentir, Deus não pode falhar, Deus não pode ocultar-se de sua generosa ação de nos tratar bondosamente, ainda que não mereçamos. A despeito de nossa fé vacilante e incompleta, Deus se importa com a gente. E é assim que Ele trata essa mulher. Mas diz o texto que enquanto Jesus ainda falava,
Enquanto ele dizia: filhinha, a tua fé te salvou. Não apenas cada célula do seu corpo agora foi renovada de uma vitalidade que você não conhecia, mas também as células da sua alma, o suspiro da nova vida, agora inundará o seu pulmão de esperança eterna. Vai-te em paz, a tua fé te salvou. Chega uma má notícia. E parece que agora entra o segundo atrapalho. O primeiro foi o atraso desta mulher tocando as vestes na visão de Jairo. Poxa, minha filha está para morrer, agora aparece essa mulher aqui, meu Deus, como é que vai ficar minha filha? Enquanto Jesus curava esta mulher, chega a notícia para aquele pobre pai dizendo: não precisa mais incomodar o mestre, a tua filha já morreu. Diz o verso 49, falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. E aí Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Mas que jeito de dar uma notícia, não é não? Era uma pessoa importante, Jairo era uma pessoa importante na sociedade. Ele estava ainda nutrindo um fio de esperança de que sua filha poderia ser salva. Aí ele percebe no meio do seu drama, um novo drama entrando na história, e atrasando ali, ou diminuindo, ou estreitando aquele fio de esperança que estava prestes a romper-se. Até que chega alguém e sem nenhuma cerimônia, sem nenhuma compaixão, sem nenhuma educação, diz: olha, não precisa mais continuar nesse percurso de esperança esticada, porque sua filha já se foi. Não precisa mais incomodar o mestre, não. Todos podem ir para casa. Já pensou você receber uma notícia assim? Já pensou quando a gente está no limite da fé, da esperança, nutrindo os resquícios de convicção de que o Senhor pode fazer, ainda que não há sinais de que isso acontecerá. E no meio do caminho ainda existe um atraso, ainda existe uma história atravessada e você pensa: eu acho que eu perdi minha vez, acho que agora a minha ficha passou. Mas aí Jesus cura aquela pessoa e talvez aqui ele fala: olha, mas ele curou agora esta mulher apenas com um toque na sua roupa, como ele não curará minha filha? E aí talvez ele retorne com aquela fé, agora novamente disposta, novamente feliz. Parece aquele fio de esperança que havia se esticado a ponto de romper, se reestrutura-se e ele se enche de esperança. E quando ele agora respira fundo e agora ele vai já visualizando a restauração da sua filha, a cura, a sua vitória, chega-lhe alguém da sua casa, muito provavelmente um familiar, para falar diretamente assim, sem nenhuma cortesia, e diz: olha, Jairo, ele nem se desculpa, né? Desculpa informar, mas ele fala assim: olha, não perca mais o tempo e nem gaste o tempo de Jesus, porque sua filha não tem mais tempo. Ela já se foi. E aí Jesus olha para aquele homem, talvez com um semblante caído por terra, talvez os ombros agora amortecidos, a consciência dolorida, o pesar no coração, a esperança havia se partido, e provavelmente passa-se um filme na cabeça daquele homem: e se não for esta mulher, se não fosse essa multidão, se não fossem as dificuldades, se não fosse o endemoniado lá, se não fosse. Mas eis que Jesus olha para aquele homem, e eu imagino aqui aquela feição que só Jesus sabia fazer, que misturava autoridade com doçura, que misturava poder, firmeza, força com temperança, com serenidade, com alegria, com tranquilidade, com paz. Vira-se para aquele homem e fala: não temas, não temas. Quantas vezes você precisou ouvir do Senhor:
no meio da turbulência, da notícia desesperada, uma palavra que misturava autoridade, poder e certeza de mudança, em meio à ausência de sinalizações de que algo poderia acontecer favoravelmente a você. Mas Deus, pelo seu poder e por sua compaixão, suspira para você, sem precisar gritar, sem precisar mandar um relâmpago, um trovão, uma ventania, um sinal de clarão nos céus. Ele simplesmente chega para você, no seu coração, e diz: não temas. Todas as circunstâncias imprimiram medo em você. O que será da sua vida agora? A sua única filha. De todos os evangelistas sinóticos, apenas Lucas traz essa informação, de que ela era a única filhinha deste homem. Não nos é dito a idade do homem, mas, em geral, os conselhos da sinagoga eram formados por anciãos. Talvez a sua esposa também não tivesse mais na idade de ser mãe. E eles tinham a sua única alegria em casa, a filhinha de 12 anos. Não nos é dito no texto há quanto tempo essa família chorava e procurava os médicos para tentar tratar das feridas, da doença, da enfermidade daquela filhinha. E agora, quando a esperança está se parecendo ali com aquilo que está por vir, eles começam a olhar, misturar a esperança com realidade, expectativa com presencialidade de milagre. Vem a notícia desastrosa, uma notícia inesperada para aquele momento, inadequada na forma que foi passada. Mas Jesus não é só todo poderoso, Ele é todo compassivo. E Ele fala no tom certo, as palavras certas, na hora certa. Não temas. Está tudo contra você. Dizem que para tudo há uma saída, menos para a morte. Mas eu sou o autor da vida e digo a você: não temas. Crê somente e ela será salva. Tendo chegado a casa, verso 51, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. Mas olha o que acontecia do lado de fora da casa e dentro da casa. Todos choravam e pranteavam. Você imagina agora aquela quantidade de carpideiras. Sabe o que é carpideira, né? Aquelas mulheres profissionais do choro, né, que vão para os velórios ali, uivarem, gritarem, gemerem, chorarem, prantearem. E muitas dessas, meus irmãos, não fazem isso, ou pelo menos a maior parte delas, de forma sincera. Às vezes nem conhece. Às vezes não tem qualquer relacionamento com a família. Elas são pagas para isso. Elas são colocadas ali para trazer aquele clima de luto, envolver as pessoas, fazer as pessoas se emocionarem, e ainda mais tratando-se de alguém importante na sociedade da época. Então aí é que deve ter juntado toda a classe de carpideiras da sociedade ali de Cafarnaum, para gritarem, prantearem na porta daquele homem. E esse choro envolve as pessoas, envolve a vizinhança, os seus servos, a sua casa, os seus parentes. Imagine agora aquele homem que acabara de ouvir uma palavra de serenidade: não temas. Mas ele começa a se aproximar da sua casa, e quando ele vai se aproximando, o que ele ouve é desespero. São gritos de horror, de lamento profundo de alma. Alguns dos muitos insinceros, mas estridentes, a ponto de alcançar-lhe a distância e apontar-lhe o caminho da decepção e da frustração. Você está voltando para ver a sua filha morta. Foi tudo em vão. Se jogar aos pés de Jesus, ser humilhado diante das pessoas, ser interpelado por uma mulher desconhecida, impura, e agora receber como prêmio a sua filha imóvel na sua casa. Jesus, porém, responde para aquele povo: não choreis, ela não está morta, ela dorme. Por que Jesus falou não choreis para aquelas pessoas?
Primeiro, muito provavelmente pela falta de sinceridade daquele choro. Jesus sonda os corações, Ele sabe. Segundo, e mais importante, muito provavelmente porque Jesus, sabendo do que estava por acontecer, já trazia na força da sua palavra a transformação daquela ocasião de luto em festa, de tristeza em celebração, de morte em vida. Não temas, crê somente, ela será salva. E depois ele fala para a multidão: não choreis, ela não está morta, mas dorme. Vocês lembram aqui de uma ocasião em que Jesus falou a mesma coisa para um de seus amigos? Ou sobre um dos seus melhores amigos, sobre Lázaro. Lázaro tinha morrido. Os discípulos, Jesus falaram: pronto, agora não tem mais jeito. Jesus responde o que para os seus discípulos? Lázaro não morre, ele apenas dorme. E quando ele chega lá, estando morto há 4 dias, sepultado há 4 dias, com a palavra de vida, a morte é vencida. A semelhança de um despertar do sono, de forma em que amenizamos as expressões quando dizemos que alguém dormiu o sono da alma, alguém que descansou das labutas da vida. Jesus ameniza essa notícia, tirando o peso da severidade da notícia, dizendo: ela despertará. Não temas, não choreis, ela acordará. E aí, olha a reação das carpideiras. Eu fico pensando, meu Deus, que atrizes, né? São capazes de chorar aqui, de morrer. E no verso 53, de cair em gargalhadas e zombaria. Diz o verso 53, no meio do pranto, do choro, do lamento, a prova de que boa parte daquilo era insincero, está aqui. Riam-se de Jesus, zombavam na cara de Jesus, porque sabiam que ela, a menina, estava morta. É mais uma prova de que quando Jesus fala que a menina apenas dormia, era nesse sentido da expectativa do que aconteceria, mas de fato a menina tinha morrido. A menina foi definhando, foi adoecendo, piorou e morreu. E as pessoas sabiam disso e mandaram a notícia: não precisa mais, não há mais o que ser feito. E quando Jesus traz essa mensagem de que ela não apenas estava prestes a levantar-se, desperta do seu sono, mas que de fato a vida triunfaria sobre a morte, as pessoas zombam dele. Foi assim também que Sara reagiu quando o anjo chegou para dizer que ela seria mãe. Ela riu. Quantas pessoas olham para aquilo que Deus prometeu nos fazer, e quantas vezes sabemos das promessas de Deus, e sabemos que Deus é fiel para cumpri-las, não é homem para se arrepender, nem filho de homem para mentir, mas ainda assim desconfiamos. Tememos não ser bem assim. Será que Jesus falou ser salva mesmo? Será que Jesus falou e Ele vai cumprir? Agora que a morte se abateu e todos a lamentam, será que Ele ainda terá poder para fazer cumprir aquilo que Ele me prometeu lá atrás? E aquilo que Ele reforçou durante todo o caminho? Entretanto, verso 54... Jesus, tomando-a pela mão, e aqui é uma mudança, porque o único evangelista que registra esse detalhe é Marcos. Marcos diz que o pai pede: Jesus, quando eles entram no quarto, impõe as suas mãos sobre ela. Jesus, porém, resolve tocar nela. Jesus, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. E aí, imediatamente, o que acontece com a menina? Voltou-lhe o espírito. Mais uma prova cabal de que havia de fato morrido. E ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Veja como Jesus é compassivo. Imagina a reação do pai agora. Olha a quantidade de misturas de sentimentos, de altos e baixos que esse pai enfrentou durante toda essa jornada. E agora ele vê se completar-se diante dos seus olhos aquele milagre que ele havia nutrido, que havia perdido e agora havia se restaurado diante dele. Ele vê sua menina levantar-se em plena saúde, viva, curada. Imagine a celebração daquela família, os abraços, os gritos
que agora substituem os gritos insinceros de lamento e desespero pelos gritos efusivos de alegria de tão grande salvação. E Jesus, em meio a tudo aquilo, sendo um instrumento de Deus para o milagre direto para aquela família, ele percebe aquela celebração, mas ele ainda olha para a menininha e continua se importando com ela e diz: pelo fato de ela ter vindo doente há algum tempo, provavelmente sem se alimentar bem, ela deve estar precisando de um lanchinho, uma comidinha da mãe e do pai, para recobrar ainda melhor as suas forças. Talvez essa preocupação de dar um lanche passasse despercebido pelos pais. Tamanha alegria, a efusão, talvez agarrando, jogando-a para cima, indo lá para a vizinhança, mostrando às pessoas: minha filha está viva e tal. Mas Jesus para, sempre com sua autoridade misturada com sua serenidade, e diz: ela precisa lanchar, ela precisa comer. Jesus não apenas, irmãos, se importa com as grandes complexidades da nossa vida. Jesus não se importa apenas quando o impossível se instaura em caos diante de nossa indubitável inconsistência, limitações, fraquezas e incapacidades. Deus age até nas mínimas coisinhas que pensamos que podemos suprir a nós mesmos. É por isso que a oração primeva do Senhor e fundamental é que peçamos o pão de cada dia, aquilo que é mais essencial, mais elementar, mais básico. Saiba, Deus age em todas as áreas da sua vida, nos detalhes mais despercebidos pelas pessoas e nas complexidades mais assustadoras. Deus age a despeito de nossa capacidade e de nossa dignidade. Foi assim que Deus agiu na vida daquela mulher impura e agora publicamente purificada. Jesus não apenas a expôs para dar glória a Deus e dar a oportunidade daquela mulher ser grata, mas para reinseri-la no convívio social, para mostrar a todos que não mais ela sofria de uma impureza cerimonial, ela agora poderia voltar a sorrir, de cabeça erguida, abraçar as pessoas na rua, caminhar nas praças, brincar com crianças, tocar nelas, entrar no templo, tocar o Senhor. Assim também acontece com essa família. Agora, eles poderiam olhar para aquela filhinha única e saber que ela foi salva, porque o Filho único de Deus lhe soprou vida, a vida que só Ele pode soprar. Mas Jesus faz algo diferente. Em lugar de trazer a exposição pública do fato ocorrido, como aconteceu lá com o endemoniado Gezareno, que ele disse: não, você não vai voltar comigo, você vai voltar para a sua cidade, falar para a sua família, evangelizar as pessoas que você foi liberto e que Deus salvou sua vida. Assim também aquela mulher é colocada em público para que o que aconteceu não fique às escondidas, mas que a glória de Deus se manifeste no meio de uma multidão. Agora, porém, o que é que diz o final do texto? Os pais ficaram maravilhados, mas Jesus lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Muitos vão disputar aqui o propósito dessa ordem de Jesus. A gente não sabe. Nem também por que Jesus, ao entrar naquele quarto, só permitiu que 3 dos seus discípulos o acompanhassem. Mandou todo mundo sair e só entrou Pedro, Tiago, João e os pais com Jesus. E antes deles saírem daquele quarto para espalhar a boa nova, Jesus fala assim: olha, não contem a ninguém o que vocês viram aqui. Você pode estar pensando: pastor, mas não precisava Jesus fazer isso, porque essa menina ia sair pulando, gritando, saltitando, ressuscitada. Não tem como esconder um milagre assim. Não sei, só sei que foi assim. Mas o que Jesus, irmãos, frequentemente fez, e talvez essa seja a minha principal suspeita aqui, nessa ordem, é de que, como tudo na vida de Jesus, havia um propósito muito claro, um destino muito certo. Os encontros e aparentes desencontros, as histórias entrelaçadas e milagres concorrentes, aparentemente concorrentes, eram
todos partes de uma cooperação, de que se convergisse no tempo e na história o propósito eterno daquele que salva. Mas aquele que salva, salva através de um sacrifício, da morte dele mesmo. Porque tempos depois, esse Jesus, que deu ordem à morte, e a morte foi morta pela vida, ele seria morto em morte substitutiva. Ele morreria de forma sacrificial, mas no tempo exato, na dispensação da plenitude dos tempos, não antes nem depois. Talvez aqui Jesus, em vários momentos, dando essa ordem, para que se não espalhassem tudo aquilo que foi visto, a metodologia do seu milagre, as suas palavras e o que aconteceu naquele quarto. Muito provavelmente Jesus tem em mente que ele poderia sofrer de uma antecipação de sua morte, caso não se cumprissem cabalmente todas as promessas sobre a sua vida, morte e ressurreição, no tempo certo. E por não poucas vezes Jesus restringiu a notícia de milagres, de sinais e prodígios, porque certamente as pessoas o elevariam à condição de Deus muito rapidamente, antecipando a sua entrada triunfal em Jerusalém. Jesus estava em Cafarnaum, e lá ainda sairia da Galileia, viajaria para Jerusalém, para então entregar sacrificialmente na cruz do Calvário. Mas ele precisava passar por essa viagem. A partir do capítulo 9 de Lucas até o capítulo 19, todas as principais parábolas de Jesus e dos seus principais milagres são narrados aqui por Lucas. Talvez nada disso poderia acontecer se Jesus não tivesse o cuidado de refrear o ímpeto das pessoas e de colocar tudo no seu devido tempo. O que a gente aprende aqui, além de tudo que Deus já nos falou ao coração, é de que Deus se importa conosco, sendo todo-poderoso, não nos trata de acordo com o jeito que a gente merece ser tratado, nos trata com graça, misericórdia, se importa com cada um de nós. Ele está muito mais preocupado, digamos assim, com aquilo que talvez mais nos preocupa e que a gente substitui por outras preocupações secundárias. Talvez preocupações secundárias tenham tomado a principal preocupação que deve tomar o nosso coração. É de sermos curados por dentro, na alma, no coração. E Deus conhece as nossas principais necessidades. E não duvide, Ele agirá em todas as coisas para nos trazer a cura de que de fato necessitamos. No conjunto da obra, Deus poderá curar nossa dor física, Deus poderá abastecer nossas dispensas, nossos celeiros, Deus poderá trazer aquela aprovação que você tanto espera, aquela promoção. Deus poderá fazer aquilo que anseia o seu coração, Deus poderá fazer. Mas que a gente nunca perca de vista que o mais importante a ser feito é que Cristo possa tocar na nossa alma. E por esse toque de fé que almejamos as curas superficiais da nossa existência, Deus realizará, mesmo que através de uma fé incompleta e inconsistente, a real cura de que necessitamos. Vamos colocar nossa vida diante do Senhor nesta hora e peça a Deus: Senhor, como está a minha fé hoje e em que eu tenho depositado a minha esperança? Como está o meu coração e quais são as minhas principais preocupações? O que é que tem me tornado ansioso? É isso mesmo que eu preciso? Ou é dessas coisas que eu sinto falta, que mais me fazem falta mesmo? Senhor, me ajude a pedir e a buscar no Senhor a satisfação real da minha alma. Coloque-se diante do Senhor nesta hora. Ó Deus, nosso Pai, Tu nos conheces, Tu sabes quem somos por dentro e por fora, Tu sabes nossa história porque Tu a escreveste. Antes que houvesse qualquer dia, Tu já havia escrito e determinado cada um deles. E nós confiamos, ó Pai, que nossa vida não é um conjunto emaranhado de fios soltos, de histórias desconexas, de frustrações, decepções e coisas sem sentido. Nós sabemos, ó Pai, que não há qualquer atraso, atrapalho que impeça o plano perfeito do Senhor em nos restaurar a Tua imagem.
e nos fazer teus filhos amados, tementes ao Senhor, com coração liberto, curado, transformado. Mas muitas vezes, ó Pai, perdemos tanto tempo ansiosos com coisas que não merecem a nossa atenção tão drasticamente, tão intensamente. Por isso pedimos, ó Pai, que o Senhor possa sondar o nosso coração e corrigi-lo, endireitá-lo, convertê-lo, Senhor, a fim de que nossa prioridade absoluta seja aquilo que seja realmente mais importante para nós. A prioridade de sermos convertidos ao caráter do Teu Filho, a crermos verdadeiramente, a esperarmos em Ti verdadeiramente, a esperançarmos a despeito das desventuras, das vicissitudes, das dificuldades, dos impedimentos aparentes, daquilo que nos assusta, daquilo que nos surpreende, Senhor, daquilo que nos humilha, daquilo que nos entristece, das notícias desesperadoras. Ó Pai, coloca o nosso coração no altar do Senhor, acalma-nos, dá-nos paz, que a nossa fé seja fortalecida e completada, e que a paz do Senhor, que excede o nosso entendimento, guarde o nosso coração em Cristo Jesus. Em nome dele oramos. Amém, Senhor.